E aí, seja muito bem-vindo à TD Web Conference, um dos maiores eventos sobre transformação digital do mundo. Nesse ano a gente teve mais de 100 mil inscritos durante 5 dias. Você vai poder acompanhar 115 conteúdos gratuitos com grandes especialistas do Brasil e do mundo. Quer fazer seu evento online com a gente? É só mandar um e-mail para contato@transformaçãodigital.com. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento. Vou estar aqui nessas mais de 80 conversas aqui com essas pessoas super especiais que a gente chamou para conversar. A de agora é o Pedro Weingartner, ele é fundador e CEO da ACE, que na verdade nasceu como Aceleratec, depois virou ACE Startups, agora é ACE, que é Startups também, mas é Cortex, que agora tem um braço também que fala com as grandes, né? A gente vai entender um pouquinho disso agora, porque o tema é inovação, tanto nas pequenas, nas startups, quanto nas grandes. Antes de tudo, obrigado por falar conosco, Pedro. Obrigado, Igor. Sempre um prazer aí conversar contigo. Você já vem do tempo de Aceleratec aí, né? Exato. Faz um tempinho, né? 2012? 2012. Pois é. Bom, gente, quem quiser continuar essa conversa aqui, os links dos nossos LinkedIn estão aqui do lado. Tem também o chat pra gente deixar perguntas, dúvidas, sugestões. E tem o grupo do Telegram do Transformação Digital, que a gente está sempre lançando mais conteúdos para vocês por lá. Bom, falei aqui na abertura, né? Aceleratec, ACE Startups e também ACE Cortex. Hoje, a ACE tem esses dois braços, né? A Startups e a Cortex. Qual a diferença desses dois? Como que vocês estão dividindo o produto aí? Legal, Igor. Basicamente, a gente entende a ACE como uma empresa de inovação. Nosso trabalho é inovação. O nosso propósito é transformar o Brasil através da inovação. A gente acredita que é a inovação que vai salvar o Brasil. A gente acredita que é a inovação que vai nos salvar da pandemia. A gente acredita que cada vez mais a inovação se torna fundamental. A gente tem dois braços. Um que se chama ACE Startups, como você falou, que seria o mais tradicional nosso, que começou lá atrás como Aceleratec e como aceleradora. Hoje em dia a gente, embora continue acelerando empresas com a nossa plataforma digital, que se chama Growthaholics for Startups, que é uma plataforma totalmente gratuita, onde qualquer startup pode se cadastrar. A gente está com mais de 2.000 startups sendo aceleradas agora. E com vários parceiros oferecendo recursos e tudo mais, mas a gente também tem um braço que trabalha com investimento, então a gente trabalha em investimento nessa fase early, né? Então a gente investe, a gente tem um portfólio aí de mais de 120 startups, onde a gente investe, acompanha, já vendemos 16 dessas startups. Que é muito além de qualquer outra aceleradora brasileira, né? Com certeza. A gente tem um track record muito bom, né? Isso a gente acredita que é fruto de um trabalho muito próximo com os empreendedores e também um processo de ajuda, de apoio e de escolha, né, dos melhores times, que é muito difícil nesse estágio, onde eles são só uma equipe, tem muito pouca
evidência para mostrar de performance. E aí a gente, nos últimos anos, a gente foi muito demandado por grandes corporações e a gente acabou criando um outro braço, que é uma outra empresa, né, as duas, cada uma tem um CEO, que se chama Ace Cortex, e é uma consultoria de inovação que tem o trabalho se divide em duas partes. A gente tem um braço forte de tecnologia, onde a gente ajuda grandes corporações aí com gestão da inovação. A gente tem um software que chama My Innovation, ajuda essas empresas a gerirem seus projetos. A gente acabou de lançar o My Innovation Ideas gratuitamente para todo mundo que quiser gerar ideias aí no meio da pandemia para sair da, né, enfim, não só sair da crise, mas também aproveitar as oportunidades que tem por aí. E a gente tem um braço de serviços, onde a gente atua construindo projetos, colocando produtos para rodar, produtos inovadores, junto com grandes corporações. Aí a gente tem mais de 40 grandes corporações entre as 500 maiores do Brasil trabalhando com a gente. Então, esse é basicamente o nosso trabalho hoje. E, obviamente, quando a gente fala de transformação digital, a gente é muito procurado por empresas que querem transformar o seu core business, e a gente criou um projeto que trabalha especialmente cultura, método, e ajuda essas empresas a fazerem essa transição. A gente tem uma crença de que transformação digital é muito mais feita por gente do que por tecnologia. Então a gente trabalha muito nesse aspecto aí das pessoas. Como que funciona o processo de tomada de decisão dentro da ACE? Assim? Como que você define, por exemplo, a criação do Cortex ou de distribuir o software de maneira gratuita? Como que vocês tomam decisões, assim, baseado em que dados? Olha, a gente tem a gente toma muito baseado nos nossos valores, né, Igor? A gente tem valores muito fortes, né? Um deles é pró-empreendedorismo. Então, o que a gente sempre tenta ajudar, a gente não deixa de esquecer a nossa missão. Então, às vezes a gente até perde dinheiro, mas a gente faz questão de exercer esses nossos valores, né? Por exemplo, só para colocar o processo decisório de lançar um software gratuito agora, a gente começou a ver que muitas empresas estavam paralisadas, elas não estavam conseguindo tomar decisão, elas estavam só cortando custo, porque veio uma enxurrada aí de incerteza. Agora essa nuvem já está começando a ganhar um outro formato, onde as pessoas estão começando a entender que tem um pós, né, um pós-crise, e que agora é o momento de pisar no acelerador. Então a gente resolveu ajudar também essas empresas colocando um software gratuito. Obviamente a gente não é uma ONG, então a gente espera que as empresas, ao começar a trabalhar com isso, vão precisar de mais ajuda, vão precisar de mais apoio, a gente vai estar lá para isso. Então, quando a gente criou o processo decisório, normalmente é assim, né? Quando a gente criou o Cortex, que não era Cortex na época, a gente não tinha um nome, era prestar serviço para corporações que nos procuravam, né, como aceleradora, a gente começou a entender isso como uma fonte de receita que é sustentar o nosso negócio de aceleração. Com o passar do tempo, a gente não gosta de puxadinhos, né? E a gente começou a olhar, pô, isso aqui tá virando um puxadinho. Ou isso aqui vira um business, e a gente viu que tinha uma oportunidade muito grande para ajudar as empresas a inovar. Enquanto que a grande parte do mercado se baseia nas grandes consultorias para inovar, né, nas Big Four, nem sei o nome, o quantas Big existem, a gente vê que o playbook dessas empresas é muito parecido, que elas fazem, né, elas vão lá, fazem um diagnóstico, e elas vão lá e entregam um monte de PowerPoint. A gente, por vir desse mundo de empreendedores, a gente resolveu criar colocar empreendedores na frente dos projetos e colocar gente realmente criando menos PowerPoint e mais produto final. Então a gente resolveu criar um negócio com um centro de custos separado, com um centro de resultados separado. E então a gente entende a isso como uma holding com várias empresas cumprindo o mesmo propósito lá na frente. Então o processo decisório é sempre esse, né? Como é que será que isso vira um negócio? Será que é um negócio que para de pé? É um negócio que ajuda a nossa flywheel, né? A nossa roda a girar, e se sim, a gente coloca. Então, uma das coisas que a gente fez no Cortex é usar a tecnologia muito forte. Então, é usar a tecnologia para fazer a própria disrupção da consultoria. Então, é uma coisa meio, a gente convive dentro da empresa, ao mesmo tempo a gente dá consultoria e ao mesmo tempo a gente usa a tecnologia para ganhar escala, mas também para oferecer alternativas ao status quo. Então, é mais ou menos a forma de pensar que a gente tem. Boa. Cara, falando um pouquinho assim, você falou na resposta anterior, né, que pessoas, antes de tudo, no caso das startups, assim, né, você falou que vocês aceleraram já mais de 2.000 startups, mas de que maneira a cultura da ACE é
transportada para startup também, assim? Existe essa troca de cultura, de jeito de trabalhar, de jeito de olhar o mercado? As startups pegam um pouco disso também no processo? Sim, é uma coisa interessante. A gente tem o que a gente chama do ACE Code, né, que é o nosso código cultural, que tem os valores, a maneira que a gente pensa, e a gente sempre começa a nossa aceleração falando desse ACE Code com as startups, né? E e várias delas, né? Eu estava falando com os meninos que agora foram comprados o ano passado pela Loft, né? O pessoal da Decorate, que começou praticamente do zero lá dentro da Ace, né? O Rafael e o Murilo. E os valores da Decorate são basicamente os valores da Ace, né? O que está na parede lá, o que os funcionários usam. Então a gente trabalha muito forte. E eu acho que talvez essa seja uma influência intangível, mas que tem um impacto muito grande na forma de pensar dos empreendedores. E agora, nesse momento em que a gente entrou na crise, muita gente se desesperou, o empreendedor é muito solitário por natureza, né? Ele é muito... não tem ninguém para trocar. A gente brinca que os empreendedores são como órfãos, né? E aí esse é um orfanato e a gente faz todo mundo se ajudar. Então a gente tentou usar essa filosofia de jogar no ataque, enquanto está todo mundo jogando na defesa. Obviamente você tem que cuidar da sobrevivência do negócio, né? Não tem futuro se você não tem presente, mas a gente acredita que quem joga no ataque, quem pensa além, quem pensa em como que eu vou aproveitar o que está acontecendo, ou vou me reposicionar, consegue sair muito mais forte dessa crise. Outro dia eu estava vendo uma frase do Andy Grove, né, do antigo CEO da Intel, e ele falou assim: as más empresas são destruídas pela crise, as boas empresas sobrevivem à crise, as empresas excelentes se tornam melhores com a crise. Então a gente acredita que agora é uma oportunidade das empresas se tornarem melhores e usar tudo que elas têm a seu dispor para fazer isso, né? Uhum. Não, perfeito. Não, eu já dividi coworking com a Ace, né? Então eu sei que esse clima de orfanato existe mesmo, né? Todo mundo tá ali mesmo que meio que andando direcionado para o mesmo perfil, para o mesmo lado, assim. Agora falando um pouquinho de tudo que você já viveu aí, né? Desde 2012 com a Ace, com a Aceleratec, na verdade, lá naquele começo, você acompanhou toda a evolução desse ecossistema de startups aí no Brasil. Falando agora, maio de 2020, qual que é o seu retrato, assim, desse cenário? Ele é muito diferente daquela época, né, Igor? Eu acho que a gente, não só os agentes todos melhoraram, né, todos os agentes de investidores, passando por investidores anjo, hoje tem investidores anjo muito mais profissionais, a gente tem aí, acho que, sei lá, 80% das universidades agora tem trabalhos de conclusão, ou de final de disciplina que envolvem criar uma startup. A gente está vendo o governo, né, mesmo com trancos e barrancos, criando legislação e tentando desburocratizar a vida do empreendedor. Eu acho que a burocracia é o maior mal do empreendedor, mais que qualquer outra coisa. É claro que tem algumas questões jurídicas, mas a gente está vendo isso também ser destravado, e o ecossistema de investimento como todo está muito mais maduro. Mas eu acho que a principal mudança, talvez melhoria que a gente viu foi na qualidade média do empreendedor brasileiro. Então a gente está vendo hoje gente que já leu, já estudou. Quando a gente começava lá no início, o pessoal nunca tinha lido Lean Startup ou né, os livros básicos aí. E hoje a gente vê o pessoal já lendo, já compartilhando. A grande vantagem é que o conteúdo hoje está disponível, conteúdo de primeira linha está disponível para todo mundo gratuitamente ao redor do mundo, e os nossos empreendedores estão se tornando cada vez melhores. Além disso, quando a gente vê o nosso mercado hoje, basicamente a gente está, né, no meio dessa pandemia aí, quem está operando a nossa vida é a Log, é a Rappi, é a iFood, então, fora o e-commerce, fora Mercado Livre e tudo mais. Então, basicamente a gente está vendo o papel da tecnologia nas nossas vidas e aumentando, né? Agora ainda mais crescendo aí todos os verticais que você pode imaginar, de games até consumo online. Você falou aí de conteúdo bom disponibilizado para a turma. Cara, em 2018 você lançou o livro, né? Eu estava fazendo pesquisa em 2018, já faz tanto tempo, eu achei que era ano passado. Você lançou o livro que chama A Estratégia da Inovação Radical, como qualquer empresa pode crescer e lucrar aplicando os princípios das organizações de ponta do Vale do Silício.
E eu acho que quando as pessoas olham isso, assim, principalmente as grandes, mais tradicionais, elas acham que, sei lá, vou derrubar a parede aqui, vou pintar uma parede colorida, vou botar uma equipezinha ali trabalhando com um time ágil para eu testar, vou trazer um hub de inovação, botar as startups por perto, eu estou inovando. A partir de agora eu sou o fodão. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não, não é. A gente até foi legal você mencionar, né? Parece que foi ontem assim que a gente lançou o livro. A gente já tá trabalhando na parte 2 aí na versão 2, que vai ser um workbook, vai ser a gente vai pegar todas as metodologias da ACE e vai fazer abrir tudo, né? Abrir open source aí todos os métodos que a gente usa no próximo livro sobre transformação, inclusive. E esse vai ser o tema. Mas geralmente o pessoal, né, eu costumo dizer, o pessoal costuma associar, fazer uma correlação, né, que não é causal. Então, quando o cara vai numa empresa inovadora X, né, seja o Facebook, seja Netflix, que está surfando aí bem nessa onda, a Netflix vale mais que a Disney agora, no momento que a gente está gravando isso aqui. Então, quando a gente pega essa visita, a gente olha os caras, a gente vê que os caras têm puffs coloridos em algum lugar, ou o cara tem um escorregador, ou eventualmente tá colorido, é open office e tal. E a gente fala, não, pô, então para eu me tornar mais inovador, eu vou levar isso para minha para minha empresa, eu vou reformar um andar e eu vou me tornar mais inovador. E a gente sabe que essa é a ponta do iceberg, quando na verdade a mudança começa. Né, eu sempre falo para os líderes, você quer saber como transformar a sua empresa, vai até o espelho, olha para ele, é ali que começa. A mudança começa na postura da liderança e especialmente no patrocínio do CEO, ou da CEO nesse momento, quer dizer, o quanto isso é importante para a empresa. E agora a gente vê na crise, né, quando a gente fazia perguntas aí para as empresas, você está inovando? Tô. Você está inovando? Tô. Você está inovando? Tô. Todo mundo está inovando. Agora, quando baixa a água, que a gente vê como é que está todo mundo posicionado. Então, quem estava com o canal digital bem estabelecido continua vendendo bem. Quem não estava teve que adequar todo o seu negócio para fazer isso. A gente viu eu liguei empresas que não precisavam, mas cortaram os projetos de inovação nesse momento, quer dizer, e eu vejo empresas que estão pisando no acelerador nesse momento. Então a gente vê muito da mentalidade de jogar no ataque, de realmente criar o futuro da empresa agora, né? E eu gosto de pensar que as empresas que mais inovam são aquelas que pensam de maneira diferente, né, e que focam muito no cliente. Então, se está tudo inseguro agora, se está tudo incerto, a única coisa que a gente sabe é que o nosso cliente está lá e a gente deveria estar muito próximo do cliente agora. E eu vejo gente se afastando do cliente no meio da crise, né? Então, e quais são as principais dificuldades, as principais coisas que as empresas que vocês mentoram ou trabalham juntos, principalmente as grandes, o que é que mais trava esse processo de inovação ali dentro? Você falou da questão do líder, né, dele se olhar e começar por ele mesmo, você falou da questão do foco no cliente, mas é isso que mais atrapalha aí a inovação dentro das empresas? Quando você entra, você fala, nossa, isso aqui está super errado, e tem sido um padrão nas empresas que você vê. Acho que existem alguns padrões, né, Igor? Acho que o primeiro padrão é o que as empresas entendem como inovação, né? Então, normalmente as empresas elas inovam por paridade, ou seja, eu vejo o que o cara do lado está fazendo e eu vou tentar fazer igual. Só que inovação não se faz com paridade, inovação se faz pensando diferente, né? Então, é muito difícil, eu acho que tem muito medo, existe um medo muito grande por parte dos executivos de fazer coisas diferentes, né, de criar coisas, de pensar com a própria cabeça e ser um cara que rema contra a correnteza nesse momento. E a gente vê que empresas que estão remando contra a correnteza, como a Magalu, por exemplo, mesmo durante esse momento difícil, que obviamente o negócio dela foi impactado, mas ela está conseguindo fazer ações, ela está conseguindo colocar as coisas para rodar, colocar as coisas no mercado. Então, eu acho que o medo é um dos principais pontos e eu acho que esse medo se estende dos executivos até o conselho da empresa. Então, por isso que eu vejo que muitas vezes empresas de dono ou empresas familiares, às vezes conseguem inovar mais rápido do que empresas teoricamente mais profissionalizadas, porque existe
a visão de longo prazo da família de, pô, daqui a 20, 30 anos, essa empresa ainda tem que estar rodando, tem que estar crescendo. Então, qual que vai ser a próxima coisa que eu vou fazer? E aí, acho que a principal coisa que o medo faz com que esses executivos não façam, né? É que existe o core business da empresa, e o core business geralmente vai morrer, né? Geralmente não, vai morrer. A questão é se vai morrer rápido ou lento. A gente está vendo aí o petróleo sendo triturado agora enquanto a gente fala, e aí o pessoal começa a levantar o flag, opa, peraí, combustíveis renováveis, né? Então a gente está começando a olhar uma mudança mais rápida no mundo, e as empresas acham que essa mudança não vai ser tão rápida nos seus negócios, não vai ser tão rápida nos mercados que elas atuam. Exatamente, só que e aí eu costumo dar aquela mensagem lá do espelho do retrovisor, né? Os objetos estão mais próximos do que eles parecem, que é a mesma coisa, quer dizer, a inovação, a porrada que vai vir aí do mercado, ela está muito mais próxima do que parece, e a empresa, se a gente pegar um proxy numa startup, uma startup demora cerca de 3 anos para começar a ter uma massa crítica para dizer que é um negócio, né, que está crescendo. Então, se eu acho que essa é uma tendência de 2 anos, eu já estou atrasado no meio corporativo. Se é uma tendência para 1 ano, eu já estou muito atrasado. Então é isso que a gente está tentando, inclusive no Ace Cortex, a gente tenta encurtar esses ciclos, porque uma startup demora 3 anos, uma grande empresa demora mais, né? Porque ela tem outros métodos e outras formas de atuar. Né? Mas qual o framework que vocês usam aí quando vocês entram numa grande empresa, por exemplo, para dar consultoria? Começa ali pelo líder, depois vai pelos processos. Como que é? Assim, acho que é um pouco que você vai contar no segundo livro, né? Mas Isso. Mas tem várias maneiras de pensar sobre isso, né, Igor? Eu acho que não tem uma fórmula que é um tamanho atende a todos, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tenta entender é qual que é a estratégia dessa empresa. Então, assim, para onde ela vai? Qual que é a estratégia? E, assim, é muito comum a empresa não ter uma estratégia, ou ter uma estratégia do tipo, se eu sou um varejo, eu cresço abrindo mais lojas. Se eu sou uma indústria, eu cresço abrindo mais fábricas, né? Ou exportando, ou vendendo para mais gente. E aí a gente começa a entender que isso só pega uma variável e estende essa variável. Então, se eu tenho, por loja eu consigo faturar tanto, então eu vou pegar e projetar isso para frente. Hoje não funciona, né? Abrir mais loja. Hoje, literalmente, hoje não funciona. Eu não posso abrir mais loja. Se as empresas estão pensando alguma coisa, é fechar lojas. Então, o que eu penso é, se você só trabalha numa variável, você obviamente vai ficar fragilizado, porque essa única variável de crescimento, ela não vai conseguir te dar. Então, quando a gente começa a entender que o modelo de negócio vai mudar, então a distribuição, a maneira que eu me relaciono com os clientes, o meu produto, a proposta de valor do meu produto, então às vezes eu vou fazer testes e colocar esse produto como assinatura, ou eu vou criar novos produtos. Então, o que a gente tenta entender é, primeiro, como é que está esse framework na empresa. Uma vez entendendo, a gente normalmente divide em 2 partes. Primeiro, inovação mais de fronteira, que a gente fala que é aquela inovação que eu vou criar produto novo, e aí geralmente é aqueles produtos que vão morrer se a empresa tentar fazer dentro de casa. Então, se ela tentar fazer um produto digital que é assinatura, que vai competir com o produto core, não vai rolar, porque a competição interna é sempre ingrata, né? O produto vai vender isso aqui e o produto core vende um monte, e o diretor comercial fala, pô, 3 telefonemas eu bato essa meta do ano, e esse produto morre. Então a gente tenta tirar ele da empresa, executar com um time de empreendedores e colocar isso para rodar. Então isso é uma coisa. E a outra coisa, a gente tenta entender onde é que estão as oportunidades dentro de casa para a gente trabalhar. Então, que áreas que têm o maior potencial para, se a gente colocar um jeito de trabalhar diferente, um jeito de pensar diferente, quais áreas têm potencial para alavancar bastante negócio. E a gente tenta trabalhar nessa dualidade aí da inovação mais de fronteira e da inovação do core. E aí é um trabalho de longo prazo que a gente tenta desenvolver com o negócio. E o legal é que tem várias empresas que estão super abertas a fazer isso, estão dispostas a pensar diferente, e tem gente boa indo para essas frentes, né, dentro das empresas, vários VPs e diretores, e muitas vezes o CEO estão bastante comprometidos com esse tipo de mudança. Então a gente está bem feliz com a situação do mercado. A gente acha que agora
pós-Covid, vai ter uma grande onda de reconstrução dos negócios pensando em inovação, né? Com a inovação em mente, a gente acha que isso aí vai ser uma fronteira importante aí que as empresas vão trabalhar. Cara, pesquisando para essa conversa, eu vi um negócio que você falou que eu achei muito legal, que assim, tem pensamento de investidor com as ideias. Porque o investidor, né, se ele investe em 10 empresas, se uma deu certo, pagou o retorno de todas aquelas outras que você perdeu dinheiro, de uma certa maneira. É isso aí. Mesma coisa com as ideias, né, cara? Invista em 10, se uma der certo, né, já pagou a conta toda. Já pagou. Já pagou. O que a gente pensa assim, pensa no upside e no downside, né? Então, se dentro do meio corporativo estar errado, né, dar errado o projeto é muito ruim, que eu vou fazer? Eu vou ter poucos projetos e eu vou tentar acertar em todos. Só que ao tentar acertar em todos, eu vou baixar a probabilidade deles darem errado. E ao fazer isso, eu faço com que eles não inovem mais. E se eles não inovam mais, eu faço mais do mesmo. Então, a nossa tese é fazer mais projetos, mais baratos, gastar menos com cada projeto e testar coisas bem diferentes do que eu normalmente testaria colocando muito dinheiro. Então, imagina que eu tenho um orçamento de 10 milhões de reais. Em vez de colocar 9 milhões de reais num projeto, eu vou colocar 2 milhões de reais em 20 projetos. E eu vou testar esses 20 projetos nas mais diferentes frentes, e daí eu sei que vários vão dar errado, ou não vão provar certo, e eu vou ficar com 5 depois, vão ficar com 4. E esses 4 vão ganhar mais dinheiro, e aí depois vou ficar com 2. Esses 2 vão ganhar mais dinheiro. Então, a ideia é eu trabalhar como um funil de investimento, né? Por isso que eu penso como investidor, quando a gente investe numa startup, a gente está mais preocupado com o downside, o upside, né? Quer dizer, o quanto ela pode me dar de retorno, do que a probabilidade que ela tem de dar errado, né? Porque obviamente a startup, por natureza, ela tem a probabilidade de dar errado, né? Então a gente não tem que pensar nisso, a gente tem que pensar no upside. Se ela der certo, o quão certo ela dá. Isso ajuda a gente a nortear o tipo de projeto que eu tenho que perseguir nas empresas, que normalmente associam inovação com eficiência operacional, né? E não em buscar saltos maiores. E quando você falou também em mate seu próprio negócio, tem uma conversa dentro do evento aqui do TD Web Conference que foi muito legal, foi com o Denis Chamas da Philip Morris, que a Philip Morris agora está trabalhando num projeto de um smoking free future. Tipo, como assim você pensar a Philip Morris trabalhando num futuro sem cigarro? Né? Então eles estão se reinventando. Tem gente da ONU trabalhando hoje na indústria do cigarro, né? Os caras futuristas e pessoas de inovação trabalhando na indústria do cigarro para matar o cigarro. Só que isso também tem toda uma responsabilidade social, que você não pode parar de uma hora para outra de fabricar o cigarro, porque senão o seu cliente de agora também fica perdido, né? De repente ele pode ir até para coisas piores. Então como que você vai fazendo essa evolução pouco a pouco, né? Trabalhando em várias áreas, primeiro com redução de danos, até chegar numa outra empresa que você ainda nem sabe qual é, mas você está garantindo o seu futuro, né? É um pouco Exato. disso. Eu acho que a visão da Philip Morris, eu até conversei com o pessoal da Philip Morris, eu achei muito legal esse negócio de smoke free future, assim, deles. E é isso, né? Tu sabe que o teu negócio ele vai entrar em declínio. E aí, quanto mais a empresa se agarra a esse declínio, mais a chance dela morrer. Então, ao mesmo tempo que eu estou tocando meu negócio, eu tenho que buscar um outro negócio que vai, que nem a Lego falou que vai deixar de usar plástico nas suas pecinhas da Lego. Pô, que isso é uma engenharia, assim, para o cara mudar as fábricas e tudo, é um trabalho colossal, né? Então, eu acho que esse é matar o seu próprio negócio, é uma, eu não vou dizer que é uma opção, mas é uma obrigação do CEO da empresa pensar em como esse negócio vai morrer, porque ele vai morrer. A questão é se eu vou matar ou se alguém lá fora vai matar. Ô Pedro, tem mais alguma coisa que você acha que vale a pena a gente conversar aqui? Alguma dica para o cara que está tocando a inovação dentro da empresa? Que você pode provocar ele um pouquinho? Legal. Bom, eu acho que tá tocando inovação numa empresa que acredita em inovação é bem diferente de estar tocando inovação numa empresa que não acredita em inovação. Então, quem está à frente numa empresa que não acredita em inovação, o meu conselho é principalmente gastar 99% do tempo em trabalhar com os executivos, né? Não tentar fazer uma luta solitária e quando tocar projetos com quick wins. Quer dizer, não achar que aquele projeto super disruptivo vai convencer a diretoria, porque imagina que esse projeto vai durar 2, 3 anos e vai ter alguma reunião em que eles vão cortar esse projeto. Então é melhor fazer um projeto rápido e mostrar que trabalhando de um jeito diferente
ele traz resultado e aí com isso ganhar mais espaço para fazer mais projetos e aí ir conquistando, mas trabalha muito próximo com o CEO e com os executivos lá de cima, né? Perfeito. Bom, quem quiser continuar essa conversa, tem o chat aqui, pode deixar perguntas, dúvidas, tem os nossos links dos LinkedIns, tem também o grupo de Telegram do Transformação Digital, como eu já disse, por lá a gente está sempre colocando mais conteúdos para vocês. Pedro, muito obrigado pela conversa, sempre um prazer falar com você. Conversei com o Pedro Weingartner, ele é CEO e fundador da ACE, agora Startups e também Cortex. Valeu demais, cara. Obrigado, Igor. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, Federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.